Olá a todos e todos que estão conosco nesse final de tarde, né? Início de noite, agora já temos começando a fazer as lives no início da noitinha. Então, boa noite, Chico, nosso parceiro de projeto, boa noite, Tiago, boa noite, Cláudio, nossos convidados de hoje, e também todos que estão conosco, nos assistindo e que virão a assistir a posterior essa nossa conversa. Esse que é um projeto chamado Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Sejam todos bem-vindos. Bom, boa noite, Janete, boa noite, Cláudio, boa noite, Tiago, os meus colegas aí de eletrotécnica, né? E desde já, né, agradecendo por terem aceito o nosso convite, né, e estarem hoje aí nos contando um pouco das memórias de vocês e as trajetórias acadêmicas e profissionais de vocês. Então, e boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a todos, boa noite, Chiquinho, como a gente trata lá dentro da eletrotécnica, né, Janete, Cláudio, agradeço a Janete pelo convite, né, uma honra estar aqui falando um pouquinho da nossa história dentro da instituição. Bueno, minha vez agora. Uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre é bom a gente conversar com os colegas, né? Janete ainda em atividade, o Chico a gente vê nos churrasquinhos, mas é muito bom e boa noite a todos que nos assistem. Para nós é um grande prazer também estar conversando aí. O pessoal da Eletrotécnica é meio arredio das vezes que eu convidei, ainda, vocês eu ainda não tinha, mas teve outros lá que estavam meio escapando. Eu digo, Chico, esses teus colegas não querem vir conversar com a gente. Mas hoje vamos ter uma boa conversa, se Deus quiser, aqui vai ser um momento muito, muito legal, porque trazem à tona algumas histórias que acontecem na instituição, mas mais especificamente, né, no curso de eletrotécnica, naqueles espaços, né? Então, nós, em primeiro lugar, a gente gosta de saber com quem a gente está conversando. Então, se o Cláudio quiser se apresentar primeiro, depois o Tiago, pode ser? Pode ser, vamos lá. Meu nome é Cláudio Potter, né? Natural de Dom Pedrito, mas residindo em Pelotas já desde 1978, final de 78, quando eu vim fazer o vestibular para a Escola Técnica Federal de Pelotas. Virei aluno, me formei em 82 em eletromecânica, né? O curso acho que estava bem no início também. Concluí no final de 82, aí fui fazer engenharia elétrica na Católica. Junto com a engenharia apareceu o curso de tecnólogo em processamento de dados. Aí eu fui fazer também, aí eu fazia engenharia de dia e o curso superior da informática de noite. Terminando, a gente foi fazer uma especialização em engenharia de segurança. Depois disso, fui fazer um mestrado em projetos de iluminação em Madrid, na Espanha, que é uma área que sempre me chamou a atenção, né? Acabei usando ele, em parte, dentro da própria instituição, em alguns campos que eu projetei, né, para a nossa instituição, e exerço a docência desde 1994. Lá vão fechar 29 anos. Antes disso, a minha trajetória profissional, eu, né, trabalhei Vamos deixar profissional para daqui a pouco, para daqui né? a pouco, então Era fica mais, só... eu queria saber de onde que tu era, se tu era casado, se tinha filho, mais ou menos. Casado, tenho um filho que não sei se é porque ele se criou dentro da eletrotécnica, atualmente está estudando no KVG, eu não sei por que ele disparou do pai, né? Mas vamos lá, né? Mas vai bem, obrigado no KVG, não vamos, né? Tá bem encaminhado também. Né? E a minha esposa, de maneira geral, todo mundo conhece, é a Márcia, né? Psiquiatra, trabalha na EPSER, né? Então, essa é a minha turminha daqui de casa. Tá. Tá bom. Depois a gente fala do resto. Vamos deixar o Tiago se apresentar, então, aí. Então, sou o Thiago Richel, sou filho dessa casa aí,
estudei desde o ensino médio no IF. Sou casado, 2 filhos. Um atualmente agora está chorando bastante aqui na peça do lado. Nenê de 2 meses e pouco, as cólicas estão pegando. O outro tem 4 anos e meio. Os dois já frequentam a eletrotécnica, já foram 3 ou 4 vezes juntos lá. O Lázaro gosta de passar por lá, dar uma brincada nos nossos laboratórios, né? Na engenharia, fui aluno do Cláudio. Conheci minha esposa não exatamente dentro do IF, mas a gente conseguiu se achar um pouco melhor. Ela fazia design, eu fazia engenharia elétrica, então ali a gente conseguiu arrumar um tempo para namorar, os dois trabalhando o dia todo, estudando de noite. Fugia de vez em quando das aulas e deu certo. Fazem 10 anos que somos casados. Pois então, né? O Thiago é casado, né? E a esposa dele também é irmã do Luiz Ottoni, né? Que é professor era professor da eletromecânica e é professor do Instituto. O Cláudio, né? Ele é primo de um camarada que fez o ginásio comigo, do Davi Diesel, né? Que irmão da Doris, né? Que é professora ali do desenho. Mas a próxima pergunta até tu já antecipou um pouquinho, mas aí tu detalha para nós melhor aí, que é sobre a trajetória acadêmica de vocês, aonde vocês estudaram. Aí tu pode começar lá por Dom Pedrito, Cláudio, que tu não falou quase lá. Eu muito pouco estudei em Dom Pedrito, porque a gente morava para fora, então, quando chegou a idade de colégio, eu fui morar com a minha avó em Santa Maria para estudar, enquanto a avó teve forças, teve um período que eram 12 netos sob a tutela da avó, na casa dela em Santa Maria, estudando, e aí depois eu fui migrando, estudei em Bagé, né? Dom Pedrito mesmo não estudei assim, né? Como todos os homens da minha família tiveram uma passagem pelo internato Mauá em Santa Cruz, eu também passei por lá por 2 anos, né? Não podia faltar a tradição da família. Era muito engraçado porque eu caminhava nos corredores e os mais antigos viam dizer, ó, aquele ali é filho do fulano, ó, aquele ali é sobrinho do fulano. Então, tinha toda uma trajetória da família do meu pai no internato, né? E aí, como tu mesmo disse, o Davi, sempre vinha para Pelotas passar as férias na casa do Davi e da Doris, e a tia disse, quem sabe tu não faz o vestibular aqui? Eu fiz vestibular e vim fazer o meu curso técnico em Pelotas, me aquerenciei por aqui, fiz família aqui, né? Hoje, quando perguntam de onde é que eu sou, a primeira coisa que me vem à mente é Pelotas, né? Porque lá se vão mais de 40 anos morando nessa terra, né? Mas não deixo o Dom Pedrito de lado nunca, né? Mas a gente vem, como... É a terra que realmente me acolheu, porque na minha terra natal muito pouco eu morei. Chico? Ei, Cláudio, é verdade que Dom Pedrito tem 3 pontos turísticos? Sabe a brincadeira? O pessoal fala de Dom Pedrito. Tem. Até um pouquinho melhor. Agora reformaram as guaritas e ainda tem a praia do Chiquilim, que esses dias foi notícia no Jornal do Almoço. Então já são 4. Tá bom, porque eu sou dali de Bagé, né? E aí, Dom Pedrito, a minha irmã tinha uma granja lá na Serrilhada, lá, e eu ia seguido para lá, e a gente passava por Dom Pedrito, e o pessoal tinha mais uns amigos que moravam lá, e eles brincavam com a questão de Dom Pedrito, mas nada, era só para... Agora, nossa terra está ficando muito conhecida pelos azeites muito bons e pelos vinhos muito bons, tanto Bagé como Dom Pedrito, né, Janete? Era sempre a cultura do arroz e da soja, e atualmente temos aí uma outra vertente, né, levando progresso, turismo para a cidade, né, tanto Bagé como Dom Pedrito. Já tem um turismo enológico, já tem a rota do vinho da fronteira, que começa Pinheiro Machado, Candiota, Bagé, Dom Pedrito e Livramento, né? Então, bem... Mas tá bom, é o progresso, né?
Agora quem vai? Tiago também pode falar um pouco, mas depois, Cláudio, vocês que foram alunos da casa, vocês podem falar um pouquinho também, né, sobre como foi o tempo de aluno enquanto aluno da instituição. E agora, vendo que nós fomos, eu nem sabia, né, Cláudio, nós fomos meio conterrâneos de aluno, né, porque eu entrei em 78 como aluno e saí no meio de 81, a gente se fechou pelos corredores aí da instituição, eu fiz mecânica na época. Então, com certeza a gente se cruzou, porque o Zé Ney usava a parte de solda da mecânica para dar aula para nós, né? Então, o trajeto era sempre esse, ou eletromecânica, na época, eletromecânica e eletrotécnica funcionavam juntos, né? E, olha, eu posso te dizer, eu tenho saudade daquela escola, viu? Onde a gente tinha um pouco mais de disciplina, muito mais ordem. Não sou saudosista, mas algumas coisas eu acho que daquela época eram muito boas, né? Que hoje a gente perdeu um pouco. Eu acho que a gente perdeu muita identidade como instituição de ensino, né? Ela se abriu para cursos superiores, mas a nossa essência e a nossa identidade, eu acho que a gente perdeu. E eu gosto sempre de dizer, não, eu sou professor de uma escola técnica, né? É uma questão de sentimento, o Chico vai me entender isso, né? Bem direitinho, quando a gente tem busca isso lá no fundo do coração, né? Mas, né, tem que avançar, né? Mas eu acho que se perdeu um pouco nesse sentido. Mas eram outras épocas, eram épocas de ditadura militar, nos colocar para marchar, né, lá no pátio, discursos do professor João Augusto, né, banda tocando, desfile na avenida, no 7 de setembro, né? Mas a gente trazia, isso tudo trazia para a gente um sentimento que hoje eu entendo que muito bom, né? Muito bom. Fala aí, Tiago. Aonde tu estudou aí? Conta um pouquinho da tua trajetória acadêmica aí. Comecei estudando na Escola da Redenção, a escola da Igreja Luterana, ali no centro, na Marcílio Dias com Voluntários da Pátria. Fui a primeira turma de quarta série daquela escola, era uma escola que estava crescendo na época, né? Então eu tenho uma plaquinha lá na parede. Formou a primeira turma de quarta série, foi a minha. Depois eu fui para o município, Mariana Eufrásia, aí estudei um ano, aí por idade eu não poderia continuar, porque tinha que ter acho que 16, se eu não me engano, para estudar de noite na época. E aí conseguiram transferir alguns alunos do Mariana para o CIEP, que fica ali na frente, na Pierre Machado. E aí eu estudei sexta, sétima, oitava e primeiro ano lá, que eu tentei vestibular. Na época o IFE era anual, era só o ensino médio, né? Por habilidades e competências. Não consegui. No outro ano tentei de novo, aí consegui passar. Aí repeti o primeiro ano dentro do então Cefet, na época, né? Era da turma dos babas. Na época nós tínhamos o Interbabas, não era o Intercursos. Né, as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano se degladiavam lá dentro do ginásio das quadras em busca do título. Nunca ganhamos nada, a minha turma nunca ganhou nada, mas a gente sempre participava. E depois, no final do segundo ano do médio, então eu fiz vestibular para eletrônica, cursei o terceiro ano do médio junto com os 2 primeiros semestres de eletrônica, médio de tarde, eletrônica de manhã. Quando eu estava no quarto semestre de eletrônica, eu fiz vestibular para o tecnólogo de automação industrial, que também não existe mais, né? Foi extinto mais ou menos quando começou a engenharia ali. Aí no terceiro semestre do tecnólogo, então eu fiz vestibular para engenharia, passei e aí cursei. Entrei na primeira turma da engenharia, não consegui sair na primeira, trabalhava o dia todo, estudava de noite, né? Então, engenharia muito boa, curso bem pesado, muito bom, mas a gente patinou em alguns semestres aí. Aí me formei junto com a terceira turma da engenharia elétrica. Estava fazendo a disciplina de instalações com o Cláudio na engenharia e o Flávio me apareceu um dia no corredor e perguntou se era eu e o Thiago, que eles precisavam de um professor para dar aula de instalações, que o Cláudio tinha intenção de sair para doutorado, né, Cláudio? Tinha.
E aí o Flávio me cantou no pé da orelha para mim fazer o concurso. E aí depois a gente continua um pouquinho dessa parte aí. Tenho mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pelotas, feito depois já, quando eu estava já como professor dentro da eletrotécnica. Por pouco tu não fosse meu aluno, Thiago, por causa que eu dava aula no automação, mas no último semestre. Bem que eu estava vendo quando começou em automação, eu digo, não foi meu aluno, eu dei aula para todas as turmas que se formaram, era no último ano. Eu não terminei, bem na época que abriu o processo para engenharia, o governo tinha feito uma lei, um decreto, que um aluno não podia estar em duas vagas de ensino público ao mesmo tempo, né? Alguns colegas até entraram na justiça, como a automação era um curso em extinção, não teria mais vestibular, eles conseguiram ficar. O Ricardo Prediger, eu acho que terminou a automação, depois estava na engenharia comigo, o Ricardo Jesk também, o Marcos Patrício, eram meus colegas na automação, ficaram na automação e eu, como tinha a proposta de trabalhar o dia todo, a automação era de manhã, então eu abracei no serviço e fui para engenharia, né? Não, mas tá bem, acho que fizesse bem só um comentário aí. Uhum. Eu posso atestar que ele fez muito bem, Janete, porque foi um excelente aluno e desde que se formou é uma força de trabalho muito grande para nós. Foi meu braço direito na coordenação, sempre pegou junto, então acho que fez muito bem ter ido para a engenharia. Obrigado. Para despedir, falando então um pouco mais sobre a trajetória, o ingresso no IFE, se vocês querem falar como é que vocês tiveram de concurso, como é que foi o ingresso como professor, ou se vocês trabalharam em algum lugar antes que vocês queiram falar um pouco também, fique à vontade. Bom, eu entrei, como acho que a maioria entra, como substituto, né? Eu tenho a impressão que foi um período que eu acho que o Chico se afastou um pouco e eu entrei para dar medidas elétricas, a convite do Ronaldo, né? E aí a gente acaba, que nem uma cachaçinha, né? A gente vai, fica um ano, aí depois vai de novo. Mas antes, na minha trajetória profissional, além de ter trabalhado como autônomo, né, muito tempo, como engenheiro, eu cheguei a trabalhar na antiga Eberle Motores Elétricos, em Caxias do Sul. Depois, a vida me trouxe de volta para Pelotas. Eu fiquei lá um ano e pouco. Fui para, de novo, a antiga Tecnisul. Instalei em Pelotas o sistema Telealarme, na época, que era uma das empresas da Tecnisul, né? E gerenciei por 4 anos a parte técnica dessa empresa, né? Na época, assim, vamos falar assim, manutenção de centrais telefônicas eletromecânicas, na época do telex, do fax, essas coisas eu acho que não existem mais, são peças de museu, né? Centrais eletromecânicas era um armário cheio de relé, a gente abria o armário, pincel, benzina, né? Porque muito pouca coisa queimava, o pó é que atrapalhava. E aí nunca me afastei totalmente da instituição por causa das amizades que a gente fez lá dentro, né? E numa cruzada o Ronaldo me chamou e disse: Cláudio, estamos precisando de um substituto. Quem sabe não vem fazer o concurso? Fui e tô. A gente chegou como substituto, aí logo em seguida, não lembro, acho que foi o Inácio que se aposentou, e fiz o concurso de novo, né? Aí sim para efetivo, e antigamente eu posso dizer, Janete, quando me perguntavam qual era a minha profissão, eu digo, eu sou engenheiro. Hoje não, faz um bom tempo. Qual é a tua profissão? Eu digo, eu sou professor. Né? E com muito orgulho posso dizer, né? Então a gente vai mudando e aprendi a conviver, né, com esta nova profissão e é muito boa, não tenho. Melhor parte da minha vida hoje, tirando a pessoal, claro, da minha vida profissional, é a sala de aula e meus alunos, né?
Não tenho a menor dúvida disso, né? Mas, claro que durante esses anos todos temos algumas passagens por coordenação, né, do curso, coordenação de curso de extensão, né? Até o ano passado eu ainda era coordenador, aí me afastei porque tem mais gente, as outras pessoas têm que assumir, né? Se juntar todo o meu período de coordenação, deve dar uns 15, 16 anos como coordenando alguma coisa dentro da instituição. O curso, ou a eletrotécnica, ou o curso de extensão, né? Então, acho que já foi bem contribuído, né? Digamos assim, né? Mais algumas coisinhas, mas depois vamos ver aí o desenrolar da conversa, onde é que vai parar, né? Eu cheguei a conhecimento da vaga para concurso efetivo, que era acho que do Carlinhos. Fiz o concurso em setembro de 2013, e aí o Wagner Peni passou em primeiro colocado e eu fiquei em segundo. E eu tinha pretensão, tinha ideia de me formar no final daquele ano, né, janeiro de 2014, na engenharia elétrica. E aí estava começando a bater na porta o que eu vou fazer a partir de janeiro, então, né, porque eu trabalhei anteriormente, enquanto eu estava no início da engenharia, numa empresa privada de segurança eletrônica, foram quase 6 anos, e aí eu tinha saído da empresa para participar de um projeto de pesquisa dentro do campus ali, voltado para engenharia elétrica. O projeto estava terminando, o curso estava terminando, e eu precisava alguma coisa. E aí foi quando o Flávio um dia se deparou comigo no corredor lá e perguntou se eu não queria fazer um concurso de substituto. Na verdade, eu entrei como temporário, que eram as vagas que tinham na época. Fiz o concurso junto com o professor Ronaldo. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Aí eu mandei mensagem pro Flávio, digo, não deu. Ele, não te preocupa que vai ter 2 vagas, porque o Roberto fez o mesmo concurso que eu fiz para efetivo para Campos Pelotas, ele tinha feito para Camaquã. E aí ele foi para Camaquã e ele era substituto na eletrotécnica. Então eu entrei como temporário na vaga dele em fevereiro de 2014. E aí em outubro de 2014 eu entrei na vaga que eu acho que era do Chiquinho. E aí entrei como efetivo, quer dizer, continuei na eletrotécnica, né? Não cheguei a sair. Meu período de substituto ou temporário só não foi muito grande, foram em torno de 7 meses. Dentro da parte depois de efetivo, tive quase 5 anos à frente da coordenação de área física. Normalmente de 2 em 2 anos a gente troca, mas o abacaxi estava meio grande, ninguém queria descascar, eu gosto da função, acabei ficando, mas aí terminou a parte das aulas online da pandemia, né, a gente teve o retorno, e eu ganhei de volta uma disciplina que eu tinha perdido quando eu entrei para a física, e aí ia ficar complicado pela quantidade de aulas, né, então eu saí até para deixar outros também provado do abacaxi, e retornei só para a sala de aula. Atualmente tenho, junto com as aulas, a coordenação de um EJAFIC, em parceria com a Prefeitura de Pelotas, né? A gente tem o curso de eletricista básico nas quartas de noite, com os alunos do município de Pelotas. Projeto bem bacana. Estamos na segunda turma desse curso. Esse curso já estava previsto desde antes da pandemia, e aí quando chegamos num momento de retomar, né, eu fui procurado, na época eu estava de coordenadora, e eu digo, Thiago, é teu o filho, né? E o Thiago abraçou, e eu acho que é um projeto bem legal. Eu cheguei a acompanhar algumas turmas e algumas aulas, eu acho que é bem interessante e importante ter esse contato também com a área municipal. Eu acho que faz parte da nossa contribuição, né? Pensando socialmente na função da nossa instituição, né? A gente estender a mão e abrir nossas portas, né? Então, acho bem importante essa atividade que está sendo desenvolvida. O que eu ia dizer antes, Janete, não me perguntaram, mas eu digo, dentro das minhas atividades, né? Logo que eu entrei
eu projetei Sapucaia, projetei e acompanhei toda a obra, né, e assinei como engenheiro. Aí eu digo, tá, vai ter um departamento de engenharia na instituição, mas engenheiro eletricista nunca teve, né? Aí, quando o Afonso foi fazer Passo Fundo, por uma relação de amizade com o Platãozinho, principalmente, o Afonso veio e diz, Alemãozinho, é tu. Projetei Passo Fundo, projetei Charqueadas, né? E tem mais uma que não fui eu que projetei, aí foi o técnico que me acompanhou nessas 3 obras, o Ricardo, aí o Ricardo se encarregou, né, de encaminhar o projeto, eu revisava e assinava as plantas para ele, né? Então, eu tenho dentro da instituição pelo menos 4 campos projetados, né, e em pleno funcionamento, né? Então, né, campos que nasceram do zero, com exceção de Sapucaia, que já existia um projeto inicial, né? E aí, na época, se resolveu trocar o tipo de curso, o Adair me procurou, eu digo, não, era um curso de refrigeração, eu não lembro o que mais, Chico, eu perdi já, né, na memória quais eram os cursos. Mas aí ficou, em função do andamento do polo petroquímico, um curso na área de plásticos, né? Hoje eu já não sei mais, eu já tenho um bom tempo que não vou. Mas também tem essa passagenzinha de atividade profissional para a instituição, né? E ainda estou na ativa. Volta e meia, o atual engenheiro, que é meu xará, o Cláudio, me chama lá em cima e eu dou meus pitacos naquilo que aparece lá, né? Então, a gente sempre tem um pezinho dando uma mão para a nossa instituição, né? Mas é legal, né, Cláudio? Imagina, tu vai lembrar sempre que tu participasse da construção desses campos, né? Eu também lembro com carinho dessas parcerias, mas lá em Sapucaia, o curso que era para ser era de eletromecânica no início, depois de refrigeração, eletromecânica eles descartaram por causa que tinha um Senai ali perto, que tu ia a pé, bem pertinho, que tinha um curso de eletromecânica. Daí o pessoal disse, mas não vale a pena, né? Vamos pensar outra coisa. E aí, em função de toda a parte do plástico ali, o primeiro curso foi de plástico, né? Hoje eles têm... Esses têm curso de eventos, tem curso de administração, que é um ProEja, né, deles lá, que é bem... Depois eles têm a engenharia mecânica lá também, que é bem... Começou com um tecnólogo em fabricação mecânica e hoje virou uma engenharia, que nem aqui no campus, né? Começou com os tecnólogos aqui em Pelotas e migrou, né? Conseguiu fazer esse up aí para engenharia elétrica, né? Então, como em todo lugar. E os teus campos estão sobrevivendo, né? Charqueadas, inclusive, com energia solar agora também, que é bastante útil lá nessa parte. Eu não sei se Passo Fundo tem. Passo Fundo faz tempo que eu não tenho notícias mais de perto de lá, né? Mas são campos bem projetados. Fez um bom trabalho aí. Isso aí. Né? E tu falou agora das engenharias, isso também consta ali, né? A engenharia elétrica do nosso campus nasceu dentro da eletrotécnica, com base, quem deu o suporte nos primeiros anos todos foi a eletrotécnica. Todos nós da eletrotécnica tínhamos carga horária normal no curso e carga na engenharia. Então, um semestre eu dava minhas aulas normais da eletrotécnica, e um semestre eu tinha mais 4, deu uma disciplina que era... Deu uma disciplina, no semestre seguinte eram 2, mais 8. Então, por longos anos eu dei aula, assim, eu acrescentava mais 4 ou mais 8 na minha carga horária normal da eletrotécnica, e até hoje, eu acho que no MEC ainda sou titular de 2 cadeiras lá, né, porque acho que não reformularam o curso. Então, nasceu dentro da eletrotécnica e também é mais um filho que a gente viu nascer e se criou aí, né? Então, tem... Para mim, nunca deviam ter dividido em 2 coordenações, né? Na verticalização, para mim, era para ter ficado tudo junto. Mas são só aquelas opiniões que quando tu lembra do passado, algumas coisas, a gente tem a opinião. Até pode dar de vez em quando, mas não vai fazer muito efeito hoje, né? Mas são aquelas coisas que a gente não pode dizer que a gente pensa como está, né? Que é uma coisa que temos uma ideia por aí.
Mas, enfim, vamos seguir conversando aí de coisas que vocês lembrem nessa trajetória de vocês aí que merece ser contada. O Tiago, ele foi assim, uma grande força para mim e para a instituição. Quando nós fizemos 75 anos, né? O Tiago ajudou a gente aí naquela grande exposição e apresentação. Já vamos precisar de novo, já estou fazendo elogio, viu, Sim. Tiago? Porque daqui uns dias tem de novo. Tem os 80 Aham. agora batendo aí na porta, a gente está com ideia de várias atividades, e essa parte da estrutura, de coisas, não vai ser exatamente igual, né? Mas em alguma coisa Sim. sempre se precisa ajuda. Estamos aí. Faz uns 15 dias, mais ou menos, que eu falei com o Severo, ele também comentou que precisando, bate um fio para ele aí que tenta dar uma ajuda. Mesmo estando longe, né, que ele está em outro campus agora. Pois é, a gente até botou já o nome dele aí para contratar na comissão, que a gente está montando a portaria para sair nessa parte da estrutura aí também, né? Mas foi lá. Agora que eu gostaria que vocês contassem um pouco desses trabalhos extras. Eu sei que o Cláudio já contou um pouco do trabalho de extensão, esse é já fique. Se quiser contar um pouquinho também, Cláudio, como é que foi o teu estudo fora, lá em Madrid. Eu acho que é importante as pessoas saberem, às vezes o pessoal, foi estudar em Madrid, mas tem perrengues, tem adaptações, enfim, às vezes acho que tudo é flores, né? Então o pessoal precisa saber, né, como é que foi realmente. Aqueles que vocês gostariam de contar na trajetória de vida de vocês, cada um vai contando um pouco agora e vamos conversando. Janete, eu sou uma pessoa otimista por natureza, então dificilmente eu vejo assim, mas sair do país nunca é fácil, né? É língua diferente, costumes diferentes, né? Posso dizer que foi muito bom, porque eu tive aula com profissionais, por exemplo, coisas que a gente faz muito pouco aqui, mas a parte da iluminação de estradas. Quem me deu aula era a pessoa que projetava isso para a Philips, na Alemanha, por exemplo, né? Então, era um profissional extremamente gabaritado. Algumas coisas de iluminação comercial foi a arquiteta que projetou aquele hotel que parece uma vela em Barcelona. Ela trouxe, eu tenho arquivados projetos, pelo menos parte deles em PDF, né, para nos apresentar. Então, eu acho que esse tipo de intercâmbio é muito bom, né? Assim como eu acho que qualquer intercâmbio que nossos professores pudessem ir para dentro de uma empresa, acompanhar por algum período processos de fabricação, porque esse é um mundo que ele não anda, ele corre e corre muito. Então, eu acho que isso seria uma parte muito importante de sistematicamente proporcionar esse tipo de troca, né? Que a gente pudesse passar 3 meses, 6 meses, né? Fazendo como se fosse um estagiário, um profissional trainee numa empresa, para ir acompanhando aquilo que está sendo feito de novo. Eu, como professor de ensino técnico, né? E eu acho que isso seria muito importante também para as nossas engenharias, para trazer elas para um mundo um pouco mais profissionalizante, né? E quando tu fala de 2 coordenadorias, eu acho que essa integração se perdeu. A gente teve muito enquanto eletrotécnica, o quadro da engenharia era suprida quase que 100% pelos cursos técnicos. Aí as aulas eram dentro da área técnica, dentro dos cursos técnicos. Hoje não. Hoje os professores das engenharias muito pouco se relacionam com a gente. E nós temos uma estrutura invejável, né? Eu posso dizer que a eletrotécnica tem uma estrutura de ensino que muito pouco lugar tem no Brasil. Temos laboratórios que, de Curitiba para baixo, só nós temos, né? Na área de geração, transmissão e distribuição. E eu acho que isso é subaproveitado, porque a gente usa, mas está à disposição e a engenharia poderia usar também, né? Então, mas tem que haver uma conversa, e tem que haver um acerto, um acordo, um nivelamento, né? E um alinhamento de interesses, né? Então, mas se são opiniões que a gente tece, né?
mas nem sempre está nas nossas mãos. Esteve enquanto fundamos a engenharia. Aí o Thiago mesmo, as 2 disciplinas que ele fez comigo foi dentro da eletrotécnica. E enquanto eu estive à frente dessas disciplinas na engenharia, era dentro da eletrotécnica as aulas, né? Porque eu achava essencial essa integração, né? Mas é o que eu disse, o mundo passa, o mundo evolui e a gente tem que ir se acostumando. Ou não. Eu tive aula na eletrotécnica, na eletrônica e na telecomunicações. E na eletromecânica também. Cláudio Machado dava aula lá nos levava para eletromecânica. Dentro das disciplinas que cabiam, a gente teve aula dentro dos laboratórios dos cursos técnicos. E foi muito bom, inclusive para quem não tinha tido contato com cursos técnicos. Eu tive muito colega que não fez curso técnico, foi direto para engenharia. Nem todos passaram, que nem eu e outros, né, fizeram técnico dentro do IFE, ou parte tecnólogo, que nem eu, e depois foram para engenharia. Então, o contato com os laboratórios, os cursos técnicos, ajudava bastante, não ficava aquela aula que a gente tinha que imaginar todas as coisas, né? A gente tinha como visualizar, como montar lá na eletrotécnica, né, as instalações elétricas, fazer alguma coisa, botar a mão na massa. Até teve colegas que reclamaram, inclusive o coordenador, né, que isso não era serviço para um engenheiro, mas a gente continuava fazendo lá. Eu sempre gostei bastante, achei muito boa essa parte. Thiago, o professor era meio cascudo, né? Ele não dava muito ouvido para reclamação, né? Não estava muito aí porque o aluno reclamava. Não. Dentro da minha trajetória como aluno, assim, de coisas mais diferentes que eu posso talvez ressaltar, na eletrônica, a cada final de semestre se tinha um trabalho que tinha que implementar com 2, 3 disciplinas. E na época eram os módulos, né? O segundo módulo era um projeto um pouquinho maior, e eu, muito audacioso, juntei 3 grupos, nós éramos de colegas, 2 da turma da manhã e um da turma da noite, implementamos lá na Edificações, dentro de uma das baias que eles fazem as instalações hidrossanitárias, os banheiros, né? Um banheiro inteligente, todo adaptado para pessoas com deficiência, de mobilidade. A torneira era automática, não tinha o registro, a válvula para abrir e fechar, o acionamento da descarga era automático, a iluminação, o chuveiro também ligava por um tempo sozinho, claro, aí tinha que fazer o ajuste da quantidade de água para a temperatura, que essa parte a gente não conseguiu automatizar, faltou tempo. Então, na época, eu briguei um pouquinho, quem me ajudou bastante foi a professora Suzana, ela era responsável pela parte de português, quem tinha que apresentar o relatório, né? E aí, junto com ela, a gente brigou um pouco com o coordenador da eletrônica e com o coordenador da edificações para conseguir trazer a eletrônica para dentro da edificações e implementar lá numa baia do banheiro, encher de fio, fazer um monte de coisa. Nós terminando o semestre com avaliações e eles também, né? Precisamos ocupar uma baia para eles não poderem se usar lá. Na época foi bem legal, assim. E quem registrou o momento para nós foi o João Badia, que tinha câmera digital, tirou as fotos e passou para o pessoal na época do DET, do TI, né, gravar num CD para a gente conseguir mostrar na apresentação. Isso foi 2003, 2004, talvez. Não foi final de 2003, foi meio de 2004. Então ainda não tinha toda essa facilidade do celular, de todo mundo ter câmera digital para tirar foto, né? Aí eu fui pedia um aqui, pedia outro lá, bem cara de pau. E depois, quando eu entrei como professor, depois de estar 13 anos como aluno lá dentro, eu chegava nos setores para pedir, por exemplo, a senha, o cadastro, criar o e-mail institucional, o cadastro no que é acadêmico, e diziam, não, mas isso aqui não é para ti. Eu digo, não, mas eu sou professor, eu era obrigado a andar com crachá para mostrar que eu agora tinha trocado de lado, né? Que eu estava precisando fazer as coisas, eu ia fazer um pedido, buscar um pedido na mochila e falar, não, o aluno não pode pegar. Eu digo, mas eu não sou mais aluno, eu sou professor. O maior tempo que eu tive fora da instituição nos últimos 22 anos foi a pandemia, porque eu ingressei no ensino médio em 7 de maio de 2001 e fui fazendo um curso na sequência do outro, né? Quando terminou a engenharia, eu já entrei para a eletrotécnica, então o maior tempo afastado foi a pandemia, 2020, 2021, senão quase me mudei para dentro do campus aí.
Assim, o Thiago entrou na época, eu estava quase saindo, né? Entrou em 2014, eu saí em 2015, né? E aí depois, logo em seguida, o Getúlio se aposentou, o Thiago assumiu aí as aulas de automação ali, que eram as aulas do Getúlio. Eu acompanhei esse período aí. Aí depois, logo em seguida, ele pegou a coordenação, e aí tu pode falar um pouquinho sobre essa coordenação de área física, porque é alguma coisa assim que não é das mais leves, assim, né? Porque a cada pedido a gente tem que entregar também, né? Com preço aí, o mínimo, fazer pesquisa de 3 empresas, né? E tem que se fazer isso tudo aí, porque senão o material não vem, né? Aí, depois, durante o ano, a gente não consegue. Então, tu pode falar um pouquinho. O Cláudio também falou quase nada de coordenação, e ele já passou por isso também, né? Eu antes dele, aí, e aí depois lá no final, aí, um pouco antes de sair, antes de 2013, eu também estive coordenador de área física, depois pedagógico aí depois saí quando fui peguei uma coordenação no Pronatec para a reitoria, e aí depois logo em seguida me aposentei. Então nos conte um pouquinho essas trajetórias de vocês aí, principalmente para as coordenações aí. Bom, não tem. Coordenação posso falar vamos falar da mais recente, o desafio que foi pandemia, né? Eletrotécnica, quando iniciou a pandemia, tinha 600 alunos, né? Então, meu celular virou celular público de meio mundo, posso dizer assim, aluno com os mais diversos tipos de problemas, né? Não só acadêmicos, a gente sentado naquela cadeira de coordenador, se exerce a parte acadêmica, conversa, estruturação do curso, horários, mas também tem o lado humano de conversar, de chamar os alunos, de trazer eles de volta para a sala de aula, de ir atrás. Então, a gente tem um trabalho quase que como um conselheiro, sei lá eu como é que chamaria isso, Chico. Tu passou por isso também, né? Recebendo os pais também. Recebendo os pais, e aí chega o pai no final do ano, mas como meu aluno está rodado por infrequência, eu deixo na frente da instituição todos os dias, eu digo, mas o senhor deveria estar mais perto do seu filho durante o ano todo, né? Não é só no final, né? Então, ele é uma atividade que nos absorve muito, né? Que também tem um lado muito bom. A gente conhece todos, né, praticamente. Então, agora, ela é cansativa, ela até certo ponto é frustrante quando a gente não consegue ajudar, né, ou quando tu tenta e os alunos, por um motivo ou outro, não respondem, né, mas faz parte. Né, faz parte também. E a pandemia foi um desafio, a gente montar, o Thiago me ajudou muito, uma maneira de trabalhar que no final se configurou a que a gente veio trabalhando, né? Mas eu posso dizer assim, que a pandemia se decretou em 15 de março, 15 de abril a eletrotécnica tinha uma grade pronta para começar a trabalhar. E a minha proposta era o que ficou depois, trabalhar por módulos, por disciplinas, e esgotar as disciplinas e passar para outras. Então, não trabalhar seriado como a gente está. Era, por exemplo, vamos voltar 2, 3, 4 disciplinas, né, numa semana, sem elas se cruzarem, né, e para evitar o número de pessoas. E foi o que a gente acabou fazendo, mas foi trabalhoso. Foi um período que eu posso dizer que a gente não tinha dia nem hora, era de segunda a segunda, das 7 da manhã a 1 da madrugada, respondendo a pais e a alunos as mais variadas demandas, né? Mas eu acho que no final foi positivo, sabe, Chico? Né? As outras já são mais. Curso de extensão foi um curso que veio via fundação da CGTE, que a gente dava aulas de
de eletricista, formávamos eletricistas e nós tínhamos aulas, foi um curso itinerante, formamos turmas em Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Jaguarão, Canguçu. Olha, eu perdi a conta das cidades, que era um curso que a gente montou, e muito bem montado, por sinal. Tá? E contamos com a colaboração de muita gente para poder levar isso a cabo, e a gente conseguia dar, era um curso bastante extenso, né? Ele era de 6 meses, mas a gente dava, acho que 600 horas, então foram cursos muito bons, uma formação muito boa. E a minha primeira coordenação foi logo depois que eu entrei, né? Começou em 97, quando o Ronaldo estava cansado já da coordenação, e ele começou a me mandar assistir às reuniões, né? E dali eu já fiquei, ao invés de ficar 2 anos, ali eu já fiquei 3, né? Porque eu entrei fora sem ser no tempo, fiquei 1 ano, aí depois fui conduzir de novo. Mas é muito tranquilo, mas é muito trabalhoso também, né? Essa atividade administrativa dentro da instituição, ela consome a gente muito, né? Mas eu acho que faz parte da nossa atividade, né? Pelo menos a gente fica entendendo, né, todo o funcionamento. Tá? Aí tu falando, eu estava lembrando, né? Eu fui coordenador no início dos anos 90, a minha primeira coordenação, e aí quem me sucedeu foi o Ronaldo, né? E depois do Ronaldo, então foi o Cláudio. Depois fui eu, aí depois acho que o Rudi foi, o Clênio passou como coordenador. Olha, perdi as contas depois disso, né? E aí depois ficava aquela, quem é que pega? Porque é cansativo. Eu digo, tá, então vamos de novo, né? Agora o Flávio era o coordenador e antes dele se aposentar também. E agora? Eu digo, então vamos de novo, né? Agora eu acho que eu encerrei minha carreira. Com o cargo, o Flávio ficou quase 3 meses com o cargo à disposição e ninguém queria, né? Queriam que eu trocasse de cadeira, mas não, muito obrigado. Não tem esse interesse. Já é 2 anos de mandato, eu já fiz 5 na área física, eu já cumpri os 2 de área física e o resto sobra para coordenação aí já. Tá, tô legal. É um pouco menos trabalhosa a área física nesse ponto de contato com pais, alunos, né, até mesmo com os próprios professores ali, questão de acerto de alguns horários, alguns detalhes. Bem que eu participei praticamente toda a confecção dos horários quando era com o Flávio, com o Cláudio também, né? E a área física tem o contra que a gente precisa comprar material e nem sempre consegue, né? Então, nesse lado é mais frustrante, vamos dizer assim, né? Todo início de ano a gente faz pedido, faz levantamento, pede para os colegas fazer. A eletrotécnica tem 21 espaços utilizáveis entre sala de aula e laboratórios, né? Então, além dos pedidos de material para suprir todos esses laboratórios, tem toda a questão de manutenção, porta, janela, fechadura, cadeira quebrada, iluminação, lâmpadas, ventilação, climatização, né? Nosso pavilhão ali não é muito favorável em termos de climatização, até acho que foi um dos motivos que a gente demorou mais para um retorno, né? Porque janela para a rua mesmo são as 4 salas, só lá a automação e eletrônica industrial e depois o acesso por fora ali entre a ED e a TEC, né? O resto não tem janela para a rua, então é bem complicado nesse ponto. E eu gostava da função, né? Sempre gostei de estar assim na volta fazendo alguma coisa, mas claro que chega um momento também cansa, né? E a função de faltar professor para as disciplinas, então me levou a ceder o espaço e voltar mais para a sala de aula, né? Tem as 2 disciplinas de automação 1 e automação 2, pego os últimos 2 semestres, né, do integrado ou do subsequente, terceiro e quarto subsequente, sétimo e oitavo do integrado. Eu brinco, né, os alunos não se formam sem passar por mim. O último ano tem que me aturar, né? A automação 2, principalmente, tem um pré-requisito praticamente de instalações, então tem um vínculo muito bom com o cloud nesse sentido, né? O que os alunos veem lá no sétimo, eles
chegam já, teoricamente, deveriam estar sabendo, né? Mas tem uma pequena déficit de memória, eu acho, no meio do caminho, aí de um semestre para o outro, eles esquecem. Mas a gente até assiste as aulas, às vezes, um do outro, né? Se visita bastante nos laboratórios lá, brinca, conversa com os alunos, para aproveitar esse momento que eles já viram o conteúdo lá e eu não ficar repetindo o mesmo conteúdo, né? Então, só trabalho em cima daquilo ali. Então, por esse motivo também de gostar bastante das disciplinas que eu gosto, né? Eu deixei a coordenação depois desses quase 5 anos aí. Muitos pedidos de compra, né? A gente conhece um pouco do outro lado, a questão da legislação, de ter que fazer os 3 orçamentos, de se enquadrar dentro para pedir o que é material de consumo, o que é material permanente, a questão de patrimoniar, não patrimoniar, valores, uma série de coisas aí, brigar com o fornecedor que a gente pediu A com situação B cor rosa ou vermelha, vem X com situação Y cor azul, então isso aí dá bastante dor de cabeça, né? Mas é bem bom, assim, não tenho que reclamar da função da coordenação, é trabalhosa, exige, mas eu gostava bastante. Bem. Posso dizer assim só uma parte do que o Tiago falou. Eu e o Tiago levamos ao pé da letra o termo interdisciplinaridade. Nós transitamos os dois. Essa semana passada ele estava pedindo para a disciplina do 8º semestre os cadernos com os diagramas e a matéria que eu dou no 7º. Então, a gente consegue ter uma integração muito boa e isso eu acho que só é positivo dentro do curso e dentro da formação, né? Justamente para não sobrepor e a gente ter tempo para trabalhar cada um, né, aquilo que realmente é necessário com os alunos. Então, pelo menos eu e o Tiago conseguimos isso de uma maneira muito boa, muito saudável, né? Só para reforçar aí. Mas eu acho que é isso, gente. Não, nós temos muito mais para conversar aí. Isso aí é combinado. A Eletroteca, a senhora Eletroteca já ganhou os intercursos, já tem uma taça, tem os jogos também, que você não sou treinador de nada. Eu era coordenador quando nós ganhamos o intercurso. Eu tenho até uma foto aí que está perdida nos computadores aí. Eu, infelizmente, não pude ir essa semana, estava gripado, então não quis expor o pessoal aí, porque esses anos de pandemia e desse afastamento, acho que foram terríveis, né? Eu acho que está se voltando agora e, felizmente, a gente superou esse período aí. Mas ainda, né, a gente tem muito assunto para falar aí, né, a respeito, né, de vocês, né, da história para de vida de vocês que eu conheço, né, um pouco menos para do Tiago aí, que a gente conviveu um pouco, mas a gente tem se encontrado ainda para o churrasco, ainda conversa bastante aí, né? Apesar de eu estava pensando, o Tiago é novo, mas só que eu saí fazem 8 anos. Fiz agora dia 7 de maio, né? Então, e tu já tinha um pouco tempo, mais o teu tempo de aluno aí, já vai um período longo. Cláudio também, né? Tem muita coisa para a gente contar né, do nosso fazer aí, do fazer para de vocês aí. O Cláudio já transitou pelas disciplinas de projetos, instalações, né? Deu aula na engenharia. E a engenharia, eu lembro, né, quando ela surgiu, e eu assinei todos os documentos iniciais lá, apesar de não ser engenheiro, e aí o pessoal tinha um preconceito lá de quem não era engenheiro, mas o André era muito meu amigo, eu assinei todos os documentos, né, de criação da engenharia. Também a eletromecânica, né, teve seu nascedouro dentro da eletrotécnica, com o Ed Jesus Pinheiro do Amaral, né, que achava que se precisava de um técnico de manutenção e criou o curso de eletromecânica. E até os anos 80, acho que até 84 por aí, as coordenadorias eram juntos. Eu Sim. dei aula para eletrotécnica e para eletromecânica logo no início, quando eu comecei, né? Então, aí depois, mais adiante, separaram os cursos.
Mas E a por um longo eletromecânica período. está comemorando 50 anos, não é, Chico? Sim, a Agora? eletromecânica está Sim. isso, tá comemorando 50 anos. O curso agora esse ano, né? O nosso são 65. Aí eu tenho bem Não. claro isso porque a eletrotécnica é um ano mais 68, né? velho do que o meu. Hein? 68 a eletrotécnica, porque a eletrotécnica foi criada um ano depois da mecânica. A mecânica foi em 54, a Não, eletrotécnica a em eletrotécnica é em 55. 57. 57. 57. Foi? A eletrotécnica é um ano mais velha do que eu, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida. Ela Ah, é 66. Vai fazer 66. então foi. 66. 66 faz agora esse ano. 66, 67 anos esse ano. 66 esse ano. 66, eu vou fazer É, 65, é. Então para são 3 anos de 65. diferença, então, da São 3 mecânica. anos, A isso. mecânica nasceu com máquinas de motor, depois. Tá bem. Então tá certo. Sabe que outro dia eu estava olhando aquelas placas ali na entrada da escola e estava vendo se aquelas datas estavam certas. A da mecânica não está certa, da eletromecânica também não está certa. Porque a da mecânica foi aprovada em 53, mas as aulas começaram em maio de 54, daí botaram ali 54. Ah, mas é quando foi aprovado. Não, é quando começou as aulas, porque se fosse assim, tem um curso de enfermagem no KVG que devia já estar fazendo 10 anos, que foi aprovado no Conselho Superior um curso de enfermagem e nunca começou. Então, não tem como, tem que ter começado as aulas e ter aluno, né? Então, está errado lá na placa que está em 53, porque foi em 54. A eletromecânica lá também está numa outra data que não é a que está formando 50 anos. Até falei para a Andréia outro dia, eu digo, Andréia, vem aqui que eu vou te mostrar. Ela não tinha visto, porque o pessoal não repara essas coisas, né? E ela disse assim, mas está errado, nós estamos comemorando 50 anos. E lá ainda estava faltando 2 anos para os 50. A data lá está diferente. Eu digo, bom, então está na hora de nós acertar isso aí, porque daqui a pouco não vai ter quem conte essa história ou quem vá atrás dessas informações, né? Mas, enfim, estavam falando aí, eu já me meti aí no assunto, né? Tem muita história aí, coisa aí para vocês trazerem à tona. E eu penso assim que essas nossas lives elas vão ficar gravadas para mais adiante, e às vezes tem coisas que vocês viveram, passaram, vivenciaram com alunos, visita de microestágio, não sei se vocês foram a Itaipu, enfim, essas coisas que vocês viveram com os alunos dentro da instituição, que é para deixar um registro feito para a prosperidade, para a posteridade aí. E a Janete falou, né, ainda há pouco aí sobre o mestrado do Cláudio, os percalços aí que ele teve para ir para a Espanha. Aí eu lembro, né, que eu não sei se foi a primeira vez que ele foi antes do Natal. E o curso era lá para lá de janeiro, assim, né? Mas aí ele teve que ir para a Espanha antes do Natal. Aí. Conta para nós isso, Cláudio. Eu fui entre o Natal e o Ano Novo, e o curso começava ali em 8 de janeiro, né? Mas tu tem que ir, tem que te ambientar, tu tem que saber onde é que tu vai morar, como é que tu chega na tua universidade, porque é uma capital europeia com 5 milhões de habitantes, né? Não é... Hoje, eu pensando assim, eu digo, pô, mas é fácil, né? Tu desce ali, pega o metrô aqui, vai ali, mas não é tão fácil assim, né? E Na chega época não lá, tinha Google Maps. não tinha Google Maps, né? Então não é assim tão simples esse trânsito, né? Tu chega, é tudo diferente, então a gente precisava um pouco de ambientação, né? A convivência em si, ela com o pessoal lá foi muito boa. A única coisa era assim, porque logo em seguida eu comprei cuia, descobri onde é que tinha erva mate, aí a primeira coisa que faziam, me olhavam assim, né? Perguntavam, se tu é argentino? Eu digo, e já torciam a cara. Eu digo, não, sou brasileiro. Aí abriam um sorriso e paravam para conversar. Né? Esse é um... Né? Então, chega de madrugada, eu fui com a família, né? A Márcia e o Rafael foram me acompanhando.
Então, tem todo um... Né? Não é muito fácil, eu vou dizer assim, francamente, mas eu digo, Chico, é uma experiência que vale para toda a vida. São coisas que a gente tem que enfrentar, né? Aí fiz toda a parte teórica já na corrida, né? Para quando eu voltei, eu só voltei para desenvolver o trabalho e depois apresentar no final do ano. Assim, eu fiz um concentradão, né, de disciplinas para poder encurtar, porque tem a questão financeira que também salta os olhos, e sempre foi essa discrepância do real para o euro, né? Então, mas no geral, assim, eu posso dizer que foi muito bom, muito positivo, mas tu te depara assim, né? Tu leva um pouco de dinheiro, aí o táxi me deixou na porta do apartamento que eu tinha alugado. E só que eu fazia conta de um horário, eu cheguei 2 horas antes, né? E aí como é que tu entra? Porque a pessoa que tinha que levar a chave não estava lá. Tu não tem celular num país na época, hoje está mais fácil, não tem celular, não tem nada. Aí o taxista ainda foi gentil, chamou o meu senhorio para ele abrir a porta, aí tu vai pagar, e tu tem só uma nota de 200 euros, mas o táxi tinha dado 30 e poucos euros, naquele horário, 5 da manhã, o cara não tinha troco, né? Então, tem todo que a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com as situações, e hoje, se tu me perguntar, é barbada, pega dinheiro, já pega trocado, são outras informações que a gente, né? Mas vamos botar isso aí lá em 2008, né? Vai muito tempo essa função, né? 2008, 2009, né? Então, o mundo era diferente, né? Então, mas quem puder fazer um intercâmbio, alguma coisa, eu acho que é muito válido essa interação entre culturas. Eu tive colegas de N lugares, eu tive colegas cubanos, venezuelanos, mexicanos, né, daqui da Colômbia. Então, essa junção assim dentro do curso, essa troca que a gente teve foi muito boa, né? Cabe dizer também que nós brasileiros aprendemos na nossa simplicidade a assobiar e chupar cana. Então, grande parte dos meus colegas não tinham muita intimidade, ou eles projetavam uma coisa ou projetavam outra, e a gente aqui aprende que tu tem que projetar tudo, né? E tu tem que ser quase que especialista em tudo na profissão que a gente escolhe, né? Como eu sou da escola antiga, foi muito legal, porque todo o trabalho já era em cima de computador, mas os primeiros 2 meses era só uma calculadorazinha. Aí eu lavei a égua, né? Dá para dizer assim, né? Acostumado com engenharia da Católica, né, dos anos 80, a calculadora, aquilo eu, em pouco tempo, a professora disse, tá, Cláudio, vai para casa hoje, volta amanhã, porque teus colegas não sabem usar, todos já nascidos, né, em outro período, já no período de computadores e tudo mais. Então teve um lado bom, né, porque a gente viu que aquilo que se aprendeu antes também tem valor, né? E a colocação lá era essa: digo, tá, mas não tem um computador, mas tu tem que dar uma resposta, porque nem sempre eu tenho acesso à internet e ao computador. Então, o objetivo era ensinar a gente a pensar, né? E não só ir para o Google, né? Ou para as ferramentas de busca, né? Estamos falando de uma época que não existia o WhatsApp, então era, acho que, o antigo ICQ que se usava para se comunicar via computador. Uma coisinha, né? Telefone não era muito fácil, então para falar para o Brasil era sempre tudo muito caro. Eu ia numa casa que fazia comunicação e aí sim usava a internet, aí saía barato, aí a gente marcava horário assim semanal para dar notícia para a família, que eu ainda estava vivo na Espanha, né? Então, né, a volta foi assim um tanto quanto
pensada, porque foi uns meses depois que caiu o avião esse da Air France, então estava todo mundo com o coração na mão para subir no avião para voltar, né? Sobrevivemos, em resumo é isso, né? Mas muito bom, Chico. Eu acho que é aquilo que eu disse. Assim como eu acho que dentro da instituição a gente deveria buscar um canal para mandar nossos professores da eletrotécnica, pensando assim, vamos mandar para a VEG um período, vamos, né, como a gente já fez, né? Em outras épocas a gente já teve essa condição financeira, inclusive, de ir a mais feiras, né, em São Paulo, porque é o centro onde tudo acontece, cursos na Festo para a parte de automação, cursos na VEG, isso eu acho que deveria ser pensado de novo, mas isso é um pensamento de professor de curso técnico, né? Então, mas eu acho que está aí a dica, né, para quem está hoje assumindo as coordenações, né? Eu tive essa oportunidade, Gil. Quando eu entrei, entrei em outubro como efetivo, em dezembro eu passei 15 dias em São Paulo fazendo curso dentro da Festo lá, para assumir as disciplinas de automação do Getúlio. Quando eu entrei como temporário na eletrotécnica, eu dava eletricidade 1, 2 e 4, ou análise de circuitos 1 e 2, né, que no subsequente é as mesmas disciplinas. E aí depois, então, que o Getúlio se aposentou, eu peguei as automações. E a automação 2 a gente trabalha com CLP. Então eu vim de um curso na Festo, terminei o semestre, tivemos as férias. Antes de terminar as férias e recomeçar, eu fui para a VEG fazer um curso de CLP lá, para não perder. As opções eram no início ou no meio de semestre, né, para não perder no meio. Então eu perdi a primeira semana de aula lá. E depois, acho que nenhum dos colegas conseguiu, né, pelas questões de verba e outros tantos motivos aí, né. Visitas técnicas também, sempre fui bem curioso, desde que eu entrei na eletrotécnica, acho que se teve 15 visitas técnicas, eu participei de 12 pelo menos, né. Fui 2 vezes a Itaipu já pela eletrotécnica, visitamos indústrias na região de Porto Alegre, de Caxias. Então, para os alunos sempre é muito bom, né? A gente comenta, a gente às vezes até meio que força eles aí, às vezes até sabendo da condição, talvez, que não tenham muito, a gente tenta ajudar quando dá, né? Microestágio, 3 dias, normalmente a gente sai no meio da semana e volta no final, ou sai no início e volta no meio, né? Visita 3, 4, às vezes 5 empresas quando consegue ter o retorno das empresas, né? No final já 2018, acho que foi, nós não conseguimos fazer algumas visitas, as empresas estavam meio que não funcionando em turnos integrais, né? E aí não casava os horários que a gente tinha disponibilidade. Eles queriam, por exemplo, uma empresa nos receber na terça, outra na quinta, e não fechava com o nosso microestágio, né? 2019 aí não participei de nenhuma. Acompanhei alguns colegas na tentativa lá, e agora está se retomando de novo o contato com algumas empresas, né, que já nos receberam, para tentar fazer visitas, para levar os alunos. Eu acho sempre muito bom, né? Eu cresci mais ou menos dentro desse meio técnico, né? Meu pai trabalhou na Consulate, então de pequeno ele ia para lá resolver os pepinos, abacaxi nos sábados, depois que ele estava já como encarregado da manutenção, e eu ia junto e ficava correndo de um lado para o outro. Lá na época não tinha, acho que, questão tanto da segurança no trabalho, né? Que eu andava solto lá, passava do lado das caldeiras, dos motores funcionando lá, claro que sempre com cuidado. Ele dizia, ó, que não pode ir aqui, né? Tem que ter cuidado e tal. Eu com 7, 8, 9 anos estava lá no meio já, me criei dentro da indústria praticamente assim. Então gosto bastante, sou bem curioso e sempre gostei de ir nessas visitas, porque é sempre um conhecimento que a gente agrega, né? Tudo que a gente mostra para o aluno, tenta mostrar dentro de sala de aula, botar eles lá na prática, na vida real, dá outro sentido, né? Dá outro norte para eles, pelo menos na minha ideia, no meu pensamento. Né? A gente está vivendo um tempo aí, eu espero que sejam novos tempos aí, né? A gente não está no paraíso, mas parece que fechou a porta do inferno. Então, eu acredito que a gente possa consolidar a nossa rede,
né, principalmente os campos novos, com as contratações de técnicos e docentes, mais investimento em equipamentos aí, e acabe consolidando não só o IFSU, como os outros institutos, né? Soube agora, na semana retrasada, em Brasília, que parece que vão criar mais 300 novos camping, né? Então, eu acho que isso é muito bom, né? Que tenhamos aí novos campos aí, com novos cursos que atendam mais cidades aí, a exemplo do que a gente tem atendido aqui no IFSU. Possivelmente a gente tem alguns campos novos aí, né? E principalmente na área de investimentos, aí a gente volte aí, né? E aí ter os microestágios, quem sabe os microestágios de professores, que eram por demais importantes, eu acho, né? E o Cláudio fala desses cursos aí. Eu fiz curso na VEG, né? Como o Tiago falou ainda há pouco também, eu acho que esses cursos são muito importantes, principalmente para o curso técnico. Mas para o superior, eu acho que também viver um pouco o chão de fábrica, eu acho que é muito bom. Mas o Cláudio falou bastante aí do mestrado dele na Espanha, aí, que eu acho que foi muito importante na área de luminotécnica. Tu também fez mestrado, né, Tiago? Nos conta um pouco desse teu mestrado aí, e o que tu trabalhou Eu fiz mestrado na computação, na UFPEL aqui, né, na Universidade Federal de Pelotas. Foi bastante desafiador no sentido de que eu tenho um certo quesinho um pouco contra a informática, assim, né, apesar da gente ter disciplinas de programação, na engenharia, gosto de alguns tipos de programação, mas nunca me dei muito bem, assim, 100% com a informática, mas era o que estava disponível no momento. Eu tentei a URGS, não consegui, aí tentei para cá, consegui, digo, vamos baixar a cabeça e vamos se atirar, né. Era na cidade, fiz sem afastamento. Final do mestrado, ainda junto com as aulas, eu tinha a coordenação de aerofísica, então foi bem. A defesa do mestrado ocorreu em 5 de setembro. Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Dia 5 de outubro, ela defendeu o curso superior de administração que ela estava fazendo, o TCC dela, e dia 5 de novembro nasceu o Lázaro. Então eu brinco que em 3 meses foram 3 TCCs, né? Que foi minha dissertação, o TCC dela e o nosso filho. E tudo isso junto com a área física, os 75 anos do campus também, né? Porque foi em 2018. Então foi tudo junto, assim, né? Mas eu fiz ali na computação, então me senti um pouco perdido até, porque eu não estava alinhado a nenhum grupo de pesquisa. Eles, né, dividiram a turma mais ou menos em grupos mais específicos dentro das linhas de pesquisa, e o meu trabalho era voltado para a engenharia elétrica, mas aplicava a computação, né? Então, no início eu estava um pouco perdido, assim. Para mim foi bastante desafiador nesse ponto de conseguir juntar a informática com conhecimento técnico, conhecimento da área elétrica que eu já tinha, e consegui desenvolver as coisas, né? Aí quem me ajudou bastante foi o orientador, foi o Severo, já tinha sido orientador no meu TCC na engenharia, né? Então a gente conseguiu pegar algumas coisas, aproveitar, e dentro da demanda de energia elétrica a gente conseguiu desenvolver num simulador protótipo de um projeto para apresentar. E aí foi para a banca, eu consegui, eu levei o Clênio junto para a banca, para ter metade da banca do meu lado, pelo menos, né? A banca é um professor interno e um externo, né? Então aí o orientador deixou a critério se eu quisesse convidar alguém. Convidei o Clênio aceitou, e aí a gente foi lá e fez a defesa, 1h30 mais ou menos defendendo, e conseguimos. A minha esposa estava assistindo, depois ela me disse que todo o tempo que eu estava falando, o Lázaro dentro da barriga estava se mexendo, que ela até achou que eu ia ganhar ali, que estava num negócio, numa agitação. Digo, estava sentindo o nervosismo da voz do pai ali, estava querendo ajudar de repente, né? Mas o final foi muito bacana, assim, depois de ver o trabalho pronto, né, passado por todos os desafios, ter vencido essa barreira que eu tinha, assim, um pouco no início ali da questão da informática, foi muito bacana, né, ver a coisa funcionando, né, colher os louros, como a gente costuma dizer, foi muito bom. Já fui cantado algumas vezes para
seguir na linha, entrar para o doutorado, mas ainda não pendurei a chuteira por enquanto, vou curtir um pouquinho os filhos, deixar para mais adiante. A diferença é que a tua defesa e da tua esposa foi final de um ciclo, né? E o nascimento do Lázaro foi só o começo, que vai para toda uma vida. Uhum. É, coisa linda, né? Mas é muito bom ouvir aí essa parte de que a gente está sempre estudando, não sei, acredito que vocês também, mas se a gente vai olhar para trás a nossa trajetória como professores, a gente está sempre estudando. Vem um curso novo, ou para uma nova disciplina, ou é um curso online, né? Eu fiz muito curso, eu fiz curso dentro da Home também, de CNC, quando entrou a parte de CNC, e quando eu voltei para dar aula que eu fui substituta lá em 95, na eletromecânica, tinha umas aulas de CLP para dar. Eu nunca tinha visto CLP, você acredita que eu dei aula de CLP assim, fiz um treinamento rápido em 2 semanas e passei a dar aula. Isso não existe, né? Mas, enfim, era uma parte da disciplina, era uma disciplina que pegava CNC, CAD e também CLP. Mas, enfim, daí foi mais um curso, já para começar a dar aula, fiz mais um curso que estava acontecendo naquele momento na escola, casualmente, né? Alguém nem sei de onde era, agora não lembro de onde que era. Mas a escola sempre teve essa característica de proporcionar esses cursos rápidos de atualização, que eu acho uma coisa muito boa, seja fora, né, a gente poder ir dentro de uma empresa, ou então trazer alguém que fizesse esses cursos rápidos de atualização em assuntos que estão sempre em evolução, né? Essa parte da automação está crescendo muito, aliada agora à computação, nessas linguagens de programação. Então, precisa que a gente se mobilize para fazer curso. E aí, como tem vários professores, às vezes é bom trazer para dentro da instituição, que aí pode não ser só para os professores da eletrotécnica, mas da mecânica, eletromecânica, eletrônica, da engenharia, às vezes tem assuntos comuns, né? Coisas que estão acontecendo, mas é muito bom essa parte aí. E eu concordo com o Cláudio também que eu sei que tem uma coisa dentro outra coisa das nossas opiniões, né? A gente, quando tem a dedicação exclusiva, a gente não pode trabalhar dentro de uma empresa, não tem essa possibilidade em função que nós temos dedicação exclusiva. No entanto, se a gente pudesse ter um pé lá dentro, a gente estaria acompanhando, né, o desenvolvimento e a evolução para poder trazer para dentro da escola. Mas são os cavacos do ofício, só mais uma opinião que eu sei. Então, os microestágios, né, e essas atualizações que a gente pode fazer aí com o pessoal que vem nos atualizar, nos dar alguma capacitação, é que vai nos deixando no nível do que está acontecendo hoje. Embora a escola, eu acho que a gente nunca vai conseguir acompanhar, está tão rápida essa evolução, mas pelo menos minimamente a gente, né, caminhar aí na direção do que está acontecendo. Né? Mas muito bom ouvir as histórias aí de vocês. Se quiserem contar mais alguma coisa, Chico aí, são teus colegas, tu que sabe aí de um pouco deles para poder perguntar. Não, isso, acho que já exploramos eles bastante. Eu acho que eles ainda têm algumas coisas aí, poderiam nos contar alguns fatos pitorescos aí que acontece lá no nosso ambiente, ou nos microestágios aí, né? Já que o Thiago tem bastante. Eu já tive, né? Mas como os entrevistados são vocês aí, né? Eu acompanhei essa trajetória de vocês aí. A gente tem muitas histórias para contar aí. Mas a gente já está com 1h18 aí. Eu já vou me despedindo, né? E agradecendo de novo para vocês aí, né? Ainda temos 12 minutos aí. Eu acho que vocês podem explorar bastante esse tempo, né? E ao final disso vocês podem responder a última pergunta, que é, né, o que a instituição representa na vida de vocês. O IFSU, né, hoje IFSU, mas foi Escola Técnica, Cefet, né, o que ela representa na vida de vocês. E aproveitar esse tempo e nos contar mais algumas histórias aí da trajetória de vocês. Bom, Chico, eu posso responder primeiro, né? Posso dizer que a eletrotécnica, a escola técnica é minha segunda casa, né? Tenho brincado com os alunos, né, que o dia que eu me for,
né, eles vão ouvir minha voz lá em cima em instalações elétricas, porque já vão quase 30 anos dando aula ali, falando e transitando no mesmo ambiente. Eu digo, olha, vocês depois das 11 da noite, se pararem aqui, vocês vão ouvir o Cláudio falando, perguntando, brincando, brigando muito, né? Então, é a casa da gente, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, a gente, quem foi aluno, e o Thiago acho que compartilha esse sentimento, né? A gente traz no coração uma coisa, acho que um pouco diferente, né? Porque a gente se criou, foi onde a gente se formou, e é onde a gente vive talvez mais tempo lá do que dentro da nossa própria casa, né? Então, é assim, não tem outra coisa para dizer a não ser, como tu já sabe, eletrotécnica é casa e é coração de mãe, sempre abriga, sempre acolhe, né, e sempre puxa as orelhas de quem chega, mas no final tudo dá certo. Sobre os cursos que foi comentado, né? Eu lembro do meu pai ter feito alguns cursos, um até foi na eletrotécnica, o Getúlio era o professor ou instrutor na época. Se eu não me engano, foi de AutoCAD. Acho que teve um que ele fez de CLP também. No iniciozinho, eu estava fazendo ensino médio lá, ele chegava em casa, era sábado de tarde, e aí me pedia algumas ajudas, eu ia lá no computador e tentava ajudar algumas coisas, né? Um pouco mais. Eu tinha mais facilidade que ele para domar o computador na época, então eu lembro desses cursos, nunca participei em nenhum, não sendo aluno, né, de fora, mas eu acho legal, a gente teve, no tempo que eu estou na eletrotécnica, acho que 2 ou 3 oportunidades com a VEG, nesse sentido da VEG fornecer um palestrante, um instrutor, e a gente durante uma semana ou 2 ter disponibilidade de vagas num curso aqui, em compartilhado com uma empresa que representa a VEG, né, que presta serviços para a VEG na região de Pelotas. Então, tipo, se tinha 30 vagas no curso, 15 eram para alunos nossos do IFE ou professores que quisessem fazer. Então, acho bacana isso aí, de repente a gente consegue voltar nesses moldes aí, né? Até mesmo para nossos professores, como foi comentado, né? E ouvindo as histórias, assim, de vocês que passaram também pela casa, né? Tem alguns fatos, algumas coisas com mais tempo. Eu tive muita participação da minha família, no ensino médio. A gente fez um sarau, né, na época dos babas lá, os 3 ensino médios, manhã, as 3 turmas, aliás, do turno da tarde, às 3 da manhã, acho que eram 3 da noite também, conseguiram se juntar um dia no auditório lá e cada turma, ou cada grupo apresentou uma peça de teatro. E meu grupo era pequeno, não tinha pessoas suficientes, então meu pai foi narrador, minha mãe foi cenário e meu irmão foi padre na peça de teatro que nós montamos lá, Melancia, Coco Verde, os contos gauchescos. Então eu sempre tive bastante a participação, assim, sempre tive bastante apoio, né? Nunca, apesar do meu pai ter se formado em eletromecânica, ele ter dito, não, vai lá, vai fazer Cefet, né, ou Escola Técnica, agora IFSUL, sempre tive a liberdade de escolher e não achei ruim a escolha que eu fiz, não vou impor para meus filhos, mas gostaria que eles seguissem, né? A instituição tem muito a nos fornecer, o ensino é de qualidade, é muito bom. Algumas vezes a gente conversa com pessoas na rua e pergunta, né? Ah, mas vale a pena, porque tem as greves, né? Durante a pandemia agora, vocês não tiveram aula e tal. Olha, vale a pena. A gente vê hoje pelos nossos alunos, né? Mas na época só do ensino médio, meus colegas, maioria passou para vestibular, sem cursinho, sem precisar nada, porque o nosso ensino é de qualidade. A gente teve alunos, não sei se ainda da época do Chiquinho, né? Mas ficaram em segundo, terceiro lugar para medicina, agora recentemente, 2016 ou 2017, acho que foi. Então, a gente tem um ensino médio muito bom, a gente tem um curso técnico muito forte, não só a eletrotécnica, né, mas toda a instituição, passei pela eletrônica, pela engenharia, então acho que assim, cabe também um pouco o aluno correr atrás, né, que hoje tá muito fácil para eles, está tudo nas mídias, né, tá na mão, tá no celular, a gente até de vez em quando briga para eles largar o celular e prestar um pouco atenção no quadro, né? Bom, usamos ainda em alguns laboratórios quadro de giz, somos vistos como quadrados, né? Por não utilizar o
o quadro branco, ou não ter toda a aula digital no PowerPoint, numa apresentação, mas é uma vivência muito bacana, assim. Eu não tinha o sonho, não tinha a ideia, nunca imaginei ser professor, né? Vim através do convite que o Flávio me fez lá na época, e hoje estou aí e não estou arrependido, né? É muito bom, tenho os lados ruins, mas acho que como toda profissão, né? Mas o reconhecimento no final do semestre, de receber uma homenagem ali, de poder estar lá no Guarani, de abraçar os alunos, no geral, mesmo que não tenha sido aquela turma, aqueles alunos que nos escolheram como professor homenageado, né? De um momento de estar junto com eles, de conviver num churrasco ali, de tirar aquela barreira um pouco de professor-aluno, claro, que dentro do respeito, mas poder brincar com os alunos, né? Conversar. Então é muito bom isso, é muito gratificante, né? Esse reconhecimento que a gente ganha. A última turma que me homenageou foi a turma da tarde, que formou agora em março, né? Foi a formatura, mas seria do semestre passado. E eu ganhei deles uma camiseta com o número 1 e o nome Lázaro, o logotipo da Eletrotécnica, e um body com o número 2 e Baby, que até então estava indefinido ainda, né? Se o Teodoro, a nossa expectativa era a Madalena e veio Teodoro. Então achei bem interessante deles, assim, né? Bem diferente. Normalmente eles dão um vinho, um chocolate, uma faca. Eles deram uma camiseta e um body para os meus filhos, né? Então marcou bastante, assim. Todos os alunos que passam pela gente deixam a sua marca, mas esse ficou especial, assim, o reconhecimento, né? Bacana, Tiago. Então, estamos encerrando essa nossa live de hoje, né, do nosso projeto Resgate de Memórias do IFSU, na voz, então, dos servidores Tiago Reis e o Claudio Honor Potter, né, do curso Técnico Eletrotécnica do Campus Pelotas, agradecendo imensamente por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, nos trazido essas histórias de vocês, a trajetória de vida e tudo mais, trazer um pouco à tona o trabalho do curso de Eletrotécnica e nas demais atividades que já desenvolveram dentro da instituição. Bom ouvir vocês. E na semana que vem, então, a gente vai estar conversando com duas pessoas ali da área do design, que é a Marina Loder, que é a atual chefe do ensino técnico ali, desse departamento, e o Lélio Falcão, que foi um professor que já está aposentado há bastante tempo. Então, semana que vem, nossa conversa é com eles. Muito obrigada pelo tempo de vocês e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.